Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco Momento. Não esqueça do meu patrocinador aqui atrás de mim, Origem Eventos. Montadores de estantes para eventos, cenários, congressos, camarotes, carnaval, festa junina, tudo que vocês imaginam. E, gente, continuo pedindo, curtam. Vocês não curtem, acho que pode me sacanear. E vocês se inscrevam para quem não é inscrito. E acione o sininho de notificações, muito importante. Gente, hoje, à noite de quinta-feira, uma vez me perguntaram, todo dia você consegue falar do Vasco? É lógico, né? Tem conteúdo, a gente fala. E estou aqui no meu quarto, obviamente, no repouso do meu quartinho, com ar-condicionado, porque o Vasco não vai fazer sofrer, suar nesse calor e ficar gravando de onde não tem ar-condicionado, que é na sala. Então vamos lá, gente. Eu soube de uma notícia ontem, logo após ter gravado depois do jogo, da derrota do Vasco com o New Iguaçu, que o árbitro afastou, a FERJ afastou, uma hora depois do jogo, o árbitro, por causa de problemas disciplinares. Os problemas esses foram as duas faltas que o Rossi sofreu, uma do Caio Tenório, e que nem falta ele deu, e ele já tinha amarelo e não foi expulso, e a outra, que era vermelha até direto, e a outra do jogador lá, Bobalhão, o zagueiro deles, que ainda gritou, prendeu a perna do Rossi, poderia ter sido uma contusão grave, e depois além do pontapé que o Zé Gabriel tomou. Então, o STJD abriu denúncia contra esses dois elementos, como aquele elemento, acho que do Madureira, que tinha dado um soco na nuca do Capácio. Como eu falei ontem, nada disso é desculpa, nada é desculpa. Mas o futebol hoje, ele está muito mudado, ele está muito mais por força. E eu repito, ou é para ter VAR em tudo, ou é para não ter VAR em jogo nenhum. Aí o que acontece? O Vasco é triplamente prejudicado, quintuplamente prejudicado. Por quê? Os jogadores sabendo que o VAR é só a partir da sexta rodada, o Vasco estava jogando a sexta, sétima, sei lá, nem até perdi as contas. O Vasco jogando ontem contra o Nova Iguaçu, eles sabendo que não havia VAR, então se desse para dar uma pancadinha, uma cotoveladinha, um pisão, sem o árbitro, muito menos o bandeira que fica mais longe de assistir, abusaram. Tanto é que abusaram das faltas, o árbitro também, nada. E assim, o que é curioso é que o Vasco contra o Bangu teve um jogador expulso injustamente aos 4 minutos, que mudou todo o panorama do jogo, vamos dizer assim, né? A melhor palavra que eu encontrei agora. E o Vasco poderia ter tido, entre aspas, essa vantagem com o jogador expulso do Nova Iguaçu. Ah, mas aí o Vasco está precisando que o jogador seja expulso para ganhar? Tá, tem dia que não se joga bem. E se o elenco é limitado, é uma coisa, é um problema que o Vasco tem que resolver. Agora, problema de campo, quem tem que resolver é o juiz. Se ele está de má intenção, se ele é incapacitado, a única coisa que fica é que ele não apita jogo. E só. E ainda tem gente que fala que não pode falar mal da pessoa, do CPF da pessoa, tem que falar mal do juiz. Já vai por juiz que o parta. O clube deixa de ganhar dinheiro, deixa de pegar uma classificação, perde um jogo e o torcedor fica chateado. Porque quem ouve a gozação é o torcedor. É o torcedor que ouve a gozação. O árbitro, esse imbecil, aliás, agora são 2 imbecis, só foram afastados. Repito, isso não tira nem um pouco o jogo péssimo que o Vasco fez, assustador. Né? Vamos jogar daqui a 3 dias contra o Flamengo. Por sinal, os ingressos do setor sul, destinados à torcida do Vasco, já foram vendidos. Espero que a torcida do Vasco se anime para comprar o setor leste e oeste, para que possamos ser maioria, ou pelo menos empatemos com eles, né? Porque eles há 5 anos vêm com times muito melhores do que o nosso, nem melhores, muito melhores, e com grande vantagem. Eu acho que nos últimos 5 anos, acho que vencemos só 3 vezes. Mas aí vocês dizem, os mais velhos, mas na época do Roberto, realmente, na época do Roberto, na época que eu era criança, depois que eu era adolescente, o Vasco também não tinha time melhor. Mas não era um time ruim, era um time de garra, e tinha um homem que decidia, chamado Roberto Dinamite. O Flamengo tinha Andrade, Adílio Zico, Tinta, Nunes Elíaco, e o Vasco tinha Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, que era temido
pelos torcedores do Flamengo. Porque o Flamengo se diluía no time. Lógico que o Zico era melhor. E o Vasco era a figura do Roberto. Então o Vasco igualava. Muitas vezes ganhava. Agora o que acontece? Você vê um jogo como Nova Iguaçu, que um amigo meu botafoguense falou para mim, poxa, cara, parece, sabe o quê? Que o Vasco não estava nem aí. Já estava com a cabeça no jogo do Flamengo, não estava querendo pensar no jogo do Nova Iguaçu, achando que ganha toda hora, tá? Tanto ganha toda hora, que está na metade do segundo tempo do pré-olímpico, a seleção brasileira está perdendo de 3-0 da Venezuela, acredite se quiser. Então, o futebol hoje é muito mais físico, é muito mais contato, muito mais preparo físico do que propriamente a técnica. O futebol ficou tático e físico. O time não se aplica, porque não é possível que muitos ali não tenham desaprendido a jogar futebol. Repito o que eu falei ontem, o Vasco está com Payet dependência. Tinha Nenê dependência, agora tem Payet dependência. Tudo bem, Payet é melhor do que Nenê. Mas uma andorinha só não faz verão. Ele tinha o Paulinho como companheiro ali para dividir jogadas de ataque, com qualidade, com técnica, com habilidade, só que o Paulinho se quebrou. Infelizmente, que Deus o abençoe e que ele melhore logo, mas o Paulinho só ano que vem. Aí o que acontece? Por incrível que pareça, o Bruno Gomes, que o Vasco tinha vendido ao Curitiba, está na seleção pré-olímpica e está lá abraçado com o Marlon e com o Peck. Os dois já foram vendidos. E aí você tem substitutos, quem? David Correia e Rossi? Não dá. Não dá. São bem abaixo. E além de serem mais velhos. Quer dizer, eles podem ter mais bagagem, mas poderiam ter mais futebol, não. Os garotos, como o Peck e o Marlon Gomes, têm mais bola e foram vendidos. E hoje, vários torcedores cobrando da 17771 Partners, que é 171, a contratação de jogadores. E só volante. Por exemplo, a imprensa argentina já anuncia o Sforza, o garoto de 21 anos do Newell's Boys da Argentina, ele está disputando o pré-olímpico. Já dá como certo, acaba o pré-olímpico e vem para o Vasco, mas aí vai ter que esperar acabar o pré-olímpico. Vai continuar tomando pancada no Carioca, porque a Argentina, junto do Uruguai, e o Brasil, junto da Venezuela, porque o Brasil também já estava classificado, eles vão para a próxima fase, em que acho que 2 classificam para a Olimpíada de Paris. Vai ter que esperar o garoto. E o Galdames, o jogador que era do Genoa, já se despediu dos jogadores do time lá e está vindo para o Vasco. Mas e a solução? Não sei, não conheço. A gente tem mais informação sobre Sforza porque é daqui, da América do Sul, jogando no Newell's Boys. Aí é outra coisa que apareceu já, porque o Verratti, o River Plate está de olho. Está de olho? Paga e leva. Eu falei ontem aqui, o Verratti é um germancano piorado. É verdade. Doa quem doer. O Verratti é um germancano piorado. Ah, porque a bola não chega. Vem buscar. O Cano cansou de vir buscar, cansou de defender, cansou de ajudar. Agora, o pessoal agora vai ficar o quê? Sofrendo por causa de Verratti? Tudo bem, é um jogador que faz gol, que não tem feito gols. E o pior, dependemos dele ou de uma bola parada do Payet. O Dimitri Payet não pode ser uma andorinha só. Tem que ter mais andorinhas nesse time, repito. Tem que vir jogadores que decidam. E eu fico indignado que mais ou menos que esses 130 milhões, inclusive 50 milhões na mão do Peck, na mão do Vasco pela venda do Peck, os caras não contratam ninguém. Eles têm dinheiro para contratar vários jogadores. E de constelação, com esse preço, contrata no mínimo 2. Mas não. É uma empresa que visa lucro. Você já viu algum site de aposta, algum jockey, algum cassino, algum bingo, jogo de bicho, todos os jogos de loteria? Alguém faz jogo para perder? Ninguém faz. E a 777 realmente é uma empresa de apostas. Eles têm participações em vários negócios, desde aviões até entretenimento, time de futebol. Só que de futebol, principalmente de Vasco, eles não entendem nada. A torcida está cobrando. O que o Pedrinho pode fazer? Não sei.
A golinha tá dobrada. Eu não sei o que pode fazer. Mas não dá agora, é para eu domingo ao jogo. Se Deus quiser, encontrarei com a minha filha na porta do Maracanã, mais velha, que a pequenininha não vou levar. E aí? A gente vai torcer para o time ficar com a bunda agarrado na trave, só se defendendo para não tomar gol? Ah, eles venderam o Everton Ribeiro e venderam... Cara, eles venderam o Everton Ribeiro, ótimo jogador. Quem comprou? O Bahia do City, do Grupo City. Só que eles vendem o Everton Ribeiro, eles têm Bruno Henrique, eles têm Pedro, eles têm Gabi Bunda, eles têm vários jogadores bons. Vários. E a gente tem um elenco curto, um elenco que quando precisou fazer a troca para ganhar, do Nova Iguaçu não ganhou, ainda tomou um gol no final tic-tac. E não se pode deitar e se debruçar em cima da desculpa que o árbitro nos expulsou o jogador ou jogadores do Nova Iguaçu. Até a passividade dos jogadores do Vasco tomava pancada e, nenhum chegava junto. De repente tem uma desculpa do que ninguém queria ser expulso para não ficar fora do jogo do Vasco. Agora, a torcida do Vasco faz. É uma torcida que ela pode não crescer na proporção do adversário de domingo. Mas é inexplicável uma torcida que sofre em 20 e poucos anos, teve poucas alegrias de títulos, mas uma torcida que consegue aumentar em relação ao Botafogo e Fluminense, que tiveram mais conquistas. Principalmente o Fluminense, que foi campeão da Brasileira 2 vezes, campeão da Libertadores, e o Vasco ficou marcando passo. Estava conversando até com um amigo português, já dos altos dos seus 82 anos, e ele falou, mas ele foi meio radical. Ele falou que os clubes portugueses do Brasil estão morrendo. A Portuguesa da Ilha, a Portuguesa de Desportos, a Portuguesa Santista, a Tonaluso. Eu concordo, mas lógico, não vou discutir com o senhor e tal. Mas eu também podia ter dito que esses clubes, eles não se sustentaram por incapacidade administrativa, porém eles não tinham torcidas grandes. Eu lá no Pará, por exemplo, acho que a Tuno é a terceira torcida. Só que todos sabem, inclusive a imprensa, que nunca nutriu amores por nossas cores, pela cor de Malta, todos falam, o Vasco hoje ainda é o que é por causa da torcida. O Vasco não é um clube que tem uma torcida, não. O Vasco é uma torcida, que ela adotou um clube. E se não fosse isso, realmente pela incapacidade administrativa, pelo que aconteceram nos últimos anos, pelas brigas políticas que existem desde que meu falecido pai era criança, já teria acabado. É porque é um clube diferente. Eu brinquei até hoje com um amigo flamenguista que foi fazer gracinha, eu falei assim, poxa, o torcedor do Fluminense tem orgulho dos seus ídolos. Rivelino, Castilho, Félix, Carlos Alberto, Gerson, Fred. A torcida do Botafogo tem orgulho dos seus ídolos. Garrincha, Quarentinha, Paulo César Caju, Túlio, Maurício. Aí eu falei, o vascaíno, eu não sou vascaíno por causa de ídolos. Sou vascaíno porque a minha essência é ser Vasco. Independente de estar na podre, de estar lá embaixo, não tenho. Não tenho ídolos. O ídolo para mim é o Vasco. Aí eu falei assim, tá esperando falar do Flamengo, né? O Flamengo, aí ele falou, o Zico. Não, o Zico. E o mal de todos, o José Roberto Reis. Vocês aí, garotos novos que me assistem, tenta jogar no Google, no YouTube, Flamengo Atlético Mineiro, Libertadores, de 81. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Então, sempre quando vierem com uma gracinha, o Vasco pode perder, o Vasco pode cair de novo, pode cair para onde quiser. Sempre eu vou ter uma resposta. Sabe por quê? Porque ninguém entende o que é ser Vasco. Só nós. Nós sofremos, reclamamos, xingamos, dizendo que nunca mais vou ver jogo e tal. Estamos lá vendo o jogo, estamos lá indo no Maracanã. Pelo menos vamos dividir o Maracanã no domingo com uma torcida que é que nem pombo, serve pra porcaria nenhuma, enche o saco e ainda caga. Mas, porra,
É a maior, não é? Porra, e tem um time excelente? Vamos dividir. Posso estar enganado, mas vamos dividir. Gente, o que eu tinha a falar por hoje. Uma boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, abençoem a todos vocês e vossas famílias.